Olá pessoal, bem-vindos ao Inciso Final. E olha só, o Trump tá de olho no Brasil, já armou o contra-ataque. Tem aí a mídia trazendo essa informação aí direto lá dos Estados Unidos. E ele vai ficar de olho aí nessas eleições aí. Com certeza ele não vai deixar barato não, beleza? Então vem comigo, vamos acompanhar tudo que tá rolando aí. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, prorrogou por mais um ano a emergência nacional declarada contra o Brasil. A medida mantém em vigor a ordem executiva baseada numa lei que autoriza o governo americano a adotar medidas econômicas em situações consideradas de emergência. No documento, o Brasil é classificado como uma ameaça incomum e extraordinária à segurança nacional, à política externa e à economia dos Estados Unidos. Decisão de agora a pouco. Eu já passo direto para a Ana, que compartilhou conosco esse documento que a gente exibe na tela e já compartilha também com a nossa audiência. Ana, quero saber também dos efeitos práticos aí dessa decisão do governo americano, que representa aí mais uma ofensiva, né, mostrando os Estados Unidos contra esse governo brasileiro. Eu fui exatamente atrás, Paula, assim que enviei o documento para vocês, fui atrás dos efeitos práticos. Antes de eu entrar nessa lista, tem uma listinha de 5 itens. A OMC não opera mais no seu potencial todo desde 2019, porque em 2019 perdeu o quórum mínimo de 3 membros ali no órgão de apelação, ou seja, esses julgamentos, né, que entre entraves comerciais caía exatamente no órgão de apelação, e esse órgão de apelação já não tem 3 membros desde 2019. Então, o Brasil não vai acontecer absolutamente nada. Agora, Paula, sobre esse importantíssimo documento, eu fui atrás exatamente de algumas pessoas em Washington e acabei conversando depois até com um dos meus professores da UCLA, de Comércio e Constituição. E perdoem-me, mas eu vou me estender só um pouquinho aqui para explicar para a nossa audiência o que eu recebi deles, que eu acho importante passar, porque essa é uma prorrogação formal, Paula. Lembrando que esse documento vencia exatamente agora. Aquele documento de julho de 2025, ele vencia agora, hoje, por isso teve essa prorrogação que entra na prorrogação de emergência nacional, que foi a emergência nacional declarada em julho do ano passado. Bom, não cria novas tarifas. Eu já vi que tem gente nas redes sociais dizendo o Brasil vai ser tarifado de novo. Não vai. Isso não cria novas tarifas. As tarifas, elas continuam no patamar em que elas estavam. Mas as principais implicações práticas, Paula, de acordo aqui com as minhas fontes, uma em Washington e um professor de Comércio e Constituição, não cria novas tarifas, mas esse documento mantém a porta aberta para medidas futuras. Ou seja, dá ao presidente Donald Trump poderes amplos via IEPA, aquele IEPA que a Suprema Corte derrubou no fim do ano passado, para impor outras sanções econômicas, restrições financeiras, tarifas extras ou outras medidas sem precisar passar pelo Congresso, que foi o problema que a Suprema Corte derrubou. Disse: presidente Trump, você não passou pelo Congresso, e aí o presidente Trump usou a seção 301 dentro do Trade Act de 1976. Isso o Trump pode ativar a qualquer momento. O segundo ponto que me explicaram é uma pressão diplomática, porque faz com que a Suprema Corte do Brasil vire o centro, com uma declaração muito importante do documento: ameaça incomum e extraordinária à segurança nacional, política externa e econômica dos Estados Unidos. Por que é importante falar dessa expressão, Paula? Porque quando se coloca nesse documento ameaça incomum e extraordinária à segurança nacional, política externa e economia dos Estados Unidos, abre exatamente essa porta para o presidente Donald Trump usar outras medidas além dessas todas que a gente está vendo.
E entra também, o Brasil entra no risco econômico, porque, embora não tenha novas tarifas, o documento mantém uma base legal para retomar ou expandir tarifas. Meu Deus! E outros 2 pontos, Paula. O impacto político, que serve como, né, uma munição também para a direita no Brasil, e uma resposta, isso também pode ser visto como uma resposta a essa última ação do governo Lula, que negou vistos para 2 diplomatas, para 2 oficiais do governo dos Estados Unidos, para que eles fossem até o Brasil apenas para observar as eleições brasileiras. Não iam fazer nada, apenas observar. Donald Trump Lula negou esse visto a esses oficiais do governo americano, e uma das retaliações pode ser exatamente a extensão desse documento. E a última coisa é que isso, até foi o meu professor, disse que ele está surpreso com esse documento, porque ele nunca viu uma declaração emergencial nacional contra um país como o Brasil, que é um parceiro tradicional. Ou seja, para o meu professor, que, olha, passa longe de ser republicano, é um democrata do velho Partido Democrata, ele diz que mostra que o Trump considera o tema censura e perseguição política como prioridade alta, e ele concorda com isso, dizendo que essa pode ser uma cama que está sendo feita para voltar o Brasil, ou sanções individuais aí a membros do Itamaraty, de ministérios, já que esses oficiais eram do Departamento de Estado americano. Agora, Donald Trump abre para que sanções a CPFs, podemos dizer assim, sejam colocadas no caminho de novo de algumas autoridades brasileiras. Ou seja, acho que Lula não pensou muito antes de comprar essa briga. Paula, peço perdão por ter me estendido um pouquinho, mas queria dividir todas essas informações com vocês. É isso aí, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje e o Trump não tá de bobeira não, hein? Ele tá de olho, tá? Eu acho que o fato deles não negar, né? O governo Lula negou o visto para alguns diplomatas lá dos Estados Unidos que queriam acompanhar a eleição aqui no Brasil de perto. Por que negaram? Qual é a lógica disso? Estão com medo? Estão escondendo alguma coisa? Bom, esse tipo de resposta eu vou deixar para vocês no comentário, tá? Eu vou estar lendo aí. Então tem muita coisa aí que não tá certo. E eu acho que os Estados Unidos não vai deixar barato não. O Trump vai ficar de olho sim. E eu vejo aí no horizonte bem longe futuras Magnitsky, tá? Ele retirou sim através de um acordo lá. Mas eu vejo sim e pode ficar pesado aqui para muito CPF aqui do Brasil, hein? Beleza? Então o vídeo foi esse. Os créditos vai estar na descrição para a Revista Oeste, tá? Conto com esse like de vocês, vai me ajudar muito aqui, e verifica se você está inscrito no canal, tá? Um forte abraço a todos, valeu, falou e fui!